Preparando o domingo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um encontro Preparando o Domingo. Eu sou Carlos André, nós vamos juntos refletir os textos do segundo domingo de Páscoa. É tempo de festa, é tempo de alegria, afinal a ressurreição de Cristo representa para nós uma esperança de um mundo novo, isto é, que nós podemos sim construir um futuro, porque a morte não venceu e ao contrário a vida mostrou-se mais forte. E esta esperança de uma vida que supera a morte, que supera os desafios naturais da existência, que nós podemos gritar com alegria: Senhor, obrigado por este novo dia que nasce, porque é dia de ressurreição. E é assim que a igreja celebra como um dia da misericórdia, o segundo domingo de Páscoa. Por isso vamos nos preparar para celebrar esta grande festa da ressurreição do Senhor, escutando as leituras deste domingo, invocando o Espírito Santo de Deus. Venha Espírito do Pai e do Filho, venha Espírito de amor, venha Espírito de infância, de paz, de confiança e de alegria. Vem alegria secreta que brilhas através das lágrimas do mundo. Vem Espírito Santo, vida mais forte que nossas mortes. Vem Pai dos pobres e advogado dos oprimidos. Vem luz da eterna verdade e de amor derramado em nossos corações. Permanece em nós, Santo Espírito de Deus. Não nos abandones, nem no duro combate da vida, nem no momento em que tocarmos o final da caminhada. Vem, Santo Espírito de Deus. Amém. A primeira leitura de hoje é dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Esse é um texto muito importante para a fé cristã, porque revela aquilo que foi a consequência imediata da ressurreição de Cristo. Ora, Cristo não ressuscitou apenas para que cada um de nós pudéssemos agora pensar o mundo futuro, pensando de que com a morte também faremos como Cristo, ressuscitaremos. Como se bastasse então esperar a hora da morte para que tudo estivesse sido feito. Eu creio em Jesus, logo espero ressuscitar. E aí vem esse texto de Atos dos Apóstolos e nos diz: é diferente a vida depois de que a gente passa a crer na ressurreição. Acreditar na ressurreição muda o modo da gente viver em sociedade, porque afinal o que a gente está falando aqui nesse evangelho, nesse texto de Atos dos Apóstolos, é como a comunidade se organizou de tal modo que todo mundo que tinha bens colocou em comum, para que favorecesse aqueles que não têm a não passarem necessidades. Então podemos imaginar o quanto um país que se diz cristão poderia realmente tolerar a injustiça social. Como poderíamos tolerar que tenham pessoas que conservam uma quantidade exorbitante de dinheiro na sua conta bancária, quando outros não têm sequer o necessário para comer, para vestir-se, para levar o seu filho à escola? Não poderia se chamar cristão um país, uma cidade, um povo que não tivesse a coragem de confrontar a sua vida concreta, o seu modo moral de viver cotidianamente, com as consequências da ressurreição. Isto é, não dá para acreditar na ressurreição de Jesus, ter esperança da vida eterna, se a minha vida presente não transforma-se também. É nesse sentido que a gente pode dizer que esse ideal dos cristãos, aqui representado nesse texto de Atos dos Apóstolos, manifesta qual é a relação com os bens materiais que cada um de nós, como cristão, precisa ter. Existe o direito à propriedade privada? Ninguém nega. Mas existe o direito a comer e a viver e a ter uma vida digna, que aqueles que têm muito, ainda que tenham acontecido, tenham acumulado de maneira justa, deveriam se sentir convocados pela fé a compartilhar dos seus bens. É nesse sentido que o Evangelho nos conta, melhor, essa passagem de Atos dos Apóstolos,
nos adverte sobre as consequências sociais da fé cristã. Não posso dizer sou cristão, acredito em Cristo, espero ressuscitar com Ele, se a minha vida não é uma vida que leva em conta ou que se sensibiliza pela vida do outro. É por isso que é possível, sim, todo cristão envolver-se na política, envolver-se nas questões sociais, está intrinsecamente ligado à sua fé, ocupar-se do bem social, que todos tenham tudo, que nada falte na mesa de ninguém, assim como nós lemos hoje nesse texto, que retrata as primeiras preocupações dos cristãos. A primeira forma de manifestar o quanto eles eram estimados por todos era esse desprendimento em relação aos bens materiais. Muito a nos ensinar ainda hoje, não é? Por isso que agora a gente pode verificar que aquilo que a comunidade cristã evoca da sua fé, da sua esperança em Cristo, tem a ver com o seu comportamento diante do outro, diante do irmão. Assim, o Evangelho, ou melhor, o Salmo de hoje vai dizer: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. Ora, se Cristo manifestou através da sua morte e ressurreição a misericórdia de Deus, que teve compaixão, né, de nós, nos ofereceu uma segunda chance com a esperança da ressurreição, quanto mais deveríamos também pensar da mesma forma em relação aos nossos irmãos. Então, Deus teve misericórdia conosco, serei misericordioso. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso, já havia nos ensinado Jesus. Portanto, é importante a gente imaginar que as consequências da ressurreição na minha vida são concretas, né? Não são somente uma ideia nova que eu ponho no meu coração, não é somente uma espécie de esperança nova que eu ponho, afinal a vida é tão dura. Não, tem algo que precisa tocar as nossas maneiras, nossa maneira de ver o mundo, né? E aí tem lá São Paulo, melhor São João, na primeira carta, que vai nos oferecer uma reflexão dizendo assim: caríssimos, todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é o que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não veio somente com a água, mas com a água e o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ora, a carta de São João, que não é o mesmo João do Evangelho, não é o mesmo João do Apocalipse, a gente não sabe a origem dessa carta, ele está fazendo uma reflexão que vai ser importantíssima para a fé cristã e está muito ligada ao que nós lemos na primeira leitura, porque afinal ele vai falar de que se eu quero dizer que amo a Deus, que eu obedeço aos seus mandamentos. E o mandamento de Deus, entre outros, é esse, né? Que a gente seja capaz de amar o próximo como a nós mesmos. E esse amar o próximo, em algumas passagens da Bíblia, se traduz diretamente na maneira como nós nos comportamos com relação a esse próximo, entre outras coisas, em Deuteronômio 11, quando se diz que não deverá haver pobres entre vós, né? Que ninguém passe fome entre vós. Esse é um desafio grande ainda do nosso tempo e que a gente se encontra na Sagrada Escritura como um mandamento. E aí, esse texto de São João vai nos recordar, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E repete várias vezes, né? E seus mandamentos não são pesados. Isto é, a gente precisa entender que o mandamento principal, né, que Deus nos manda, nos dá, é o mandamento do amor. Portanto, não pode haver realmente necessitados entre nós. Não pode haver quem sofra por causa da nossa ganância, por causa do nosso egoísmo. Isso tudo faz parte da mensagem do ressuscitado, né? A gente vê o quanto a consequência ética profunda que vai ter repercussão na sociedade, profundas repercussões na sociedade, uma atenção a essa dimensão ética da vida, quando eu declaro que creio que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou, que eu sou cristão. Tudo isso está aqui introduzido nessas leituras e vai nos conduzir agora a escutar o que o Evangelho tem a nos ensinar.
Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão do seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. A paz esteja convosco. É o que Jesus diz aos discípulos, assim que, após sua morte, aparece diante deles ressuscitado. Podemos bem imaginar por que será que Jesus pede a paz aos discípulos. Eles não deveriam estar em paz? Claro que não. Jesus tinha sido morto diante de todos, crucificado. Eles estavam com o coração angustiado, pesados, por conta de tudo que viveram nos últimos meses, anos com Jesus, e de repente todas as esperanças desses homens se esvaem. Afinal, Jesus morreu. E claro que a palavra da paz é uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra que diz: não percam a esperança, eu estou de volta, eu estou aqui. Eu me fui deste mundo, mas estou presente diante de Deus, diante de vós, de maneira que a presença de Jesus ressuscitado diante dos discípulos é algo difícil de entender, de identificar. Cada um de nós poderia, digamos, ter assim um desejo de saber mesmo quem é Jesus, como é que era Jesus depois que ressuscitou, e o máximo que a gente vai ter é apenas o testemunho dos discípulos. Ele está vivo, ele apareceu a nós e ele esteve conosco. Não dá para a gente dizer mais do que isso. Não dá para a gente saber mais sobre o que era o corpo ressuscitado de Jesus, como Jesus se aparecia a eles, não é? A gente só pode dizer que essa é uma experiência vivida por esses homens e mulheres daquela época, que tiveram a experiência de descobrirem que aquele Jesus crucificado não apenas não morreu, como ele se apresentou como o Senhor da vida e, portanto, só poderia ser Deus mesmo quem nos visitou. Como poderia alguém recuperar a vida se nele não habitasse nenhuma força divina, uma força sobrenatural? É nesse sentido da sobrenaturalidade da força divina que a gente vê manifestada em Cristo que nós dizemos: Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, Ele é isso tudo que a gente proclama pela fé, porque confiamos, esperamos que assim como Ele obteve esse dom extraordinário de voltar a viver, que cada um de nós também possa ter a mesma experiência, de experimentar a vida, experimentar de novo a vida depois que a morte nos alcançar. É nesse sentido, então, que o Evangelho da Ressurreição, os que estaremos lendo nos próximos domingos, dias da semana, nos ajudam a refletir sobre o que é realmente a nossa esperança.
O domingo de hoje, chamado Domingo da Misericórdia, parece ser também uma tentativa de nos mostrar algumas consequências disso. Se eu creio na ressurreição, creio na misericórdia. Se eu creio na ressurreição, eu posso esperar misericórdia. E esse crer na ressurreição passa por aquilo que no Evangelho de hoje nós vemos. Existem aqueles que têm a imediata adesão à fé e dizem: eu compreendo, eu creio, Jesus, você está aqui, eu compreendo e creio na força da tua ressurreição. E tem aqueles que resistem. Se eu não tiver um sinal, se eu não esperar algo que aconteça na minha vida, se algo especial não venha me dar essa certeza da fé, que não é nunca uma certeza, mas é uma esperança certa, não é? É uma esperança que nos convence de que vale a pena esperar por ela. E é assim, então, que esse Tomé se identifica com cada um de nós como discípulo, que em algum momento da vida fraquejou, teve a sensação de precisar de um pouco mais de confirmação na fé para poder adquirir esta paz interior que Jesus oferece, né? A paz esteja convosco. Isso tudo faz a gente se dar conta que a ressurreição de Cristo não é algo que nasce automaticamente do anúncio. Anunciar Cristo não faz qualquer um daqueles que escutam um fiel. Tomé estava lá, confiou a Jesus, conviveu com ele, os discípulos disseram, ele ressuscitou, e ele respondeu o quê? Não acredito. Da mesma forma, a gente pode imaginar, nosso discurso, nossa pregação, não será suficiente para converter ninguém. Para anunciar, evangelizar Cristo, não bastará que nós digamos isso. Não bastará pegar o microfone, ir para as praças, bradar com a voz alta, com Bíblia na mão, Cristo ressuscitou, creiam ou se convertam, ou né, tudo aquilo que será dito será inútil. Porque afinal, o que foi que converteu Tomé? Senão a experiência pessoal de ter encontrado em Jesus a resposta para as inquietações que ele trazia consigo. Se eu não tocar, se eu não vir. E aí Jesus é quem vai dizer para ele: toca agora, veja se você agora pode confiar mais nos teus irmãos e dar crédito àquilo que eles disseram a você. E assim a gente pode dizer a mesma forma. Nós acreditamos pela força do testemunho. Aqueles que antes de nós dão testemunho pela sua vida. Daí a importância daquilo que as primeiras leituras nos ensinaram. O maior testemunho que um cristão é capaz de dar de Cristo ressuscitado é a sua mudança de vida. De uma vida apegada aos bens materiais a uma vida despojada, simples, sem aquilo que poderia ser o Fausto, né, ou uma sofisticação que agride, que humilha quem por acaso tem muito menos e portanto lhe falta o necessário. Essa sofisticação exagerada da vida é o que pode sim causar escândalo quando nós, como cristãos, queremos anunciar Cristo somente com palavras, sem que os nossos gestos sejam capazes de acompanhar aquilo que dizemos. Porque, afinal, quem converte, quem convence é o Espírito de Deus que habita em nós. É Cristo mesmo que se aproxima de nós para nos convencer da sua presença. O máximo que podemos fazer é dar o bom testemunho de que em mim, em você, em cada um dos que acolheram a fé, a cada um dos que acolheu a fé, há sim uma força divina que age, que transforma, que nos enche o coração de paz, de alegria e de fidelidade a Deus e ao próximo. Isso tudo são sinais que a gente pode dizer, sinais da ressurreição que passou por mim e que vai alcançar quem estiver no meu caminho. E é por isso que Cristo depois vai dizer a Tomé, né? Crestes porque vistes, mas bem-aventurados os que creram sem ter visto, que somos todos nós. É assim que esse tema da ressurreição do Senhor nos toca profundamente, nos convida a uma mudança de vida, nos convida a ajustar a nossa vida àquilo que professamos pela fé. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida do ressuscitado, porque afinal é esta vida nova que surge conosco, que nos ajuda a de novo continuar esperando. Dá-nos de novo esta paz interior, este conforto e consolo diante de tantas dificuldades, tanta dureza que a vida pode muitas vezes nos impor. Que o teu coração misericordioso neste dia da misericórdia possa vir consolar todos os corações abatidos com a tua palavra de paz. Que a paz esteja conosco. O Senhor nos abençoe hoje e sempre, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fica a dica! A paz é o grande dom da ressurreição. Paz é fruto de reconciliação
Assim como no Evangelho de hoje, Jesus diz: aqueles que vocês perdoarem estarão perdoados, graças à força do Espírito, que a gente faça agora, na ressurreição do Senhor, na festa da Páscoa, a experiência da reconciliação, de buscar construir paz. Busque na sua vida cotidiana quais são os sintomas de uma paz precária, aquela relação que não está lá muito bem porque a gente evita certas pessoas, mas que a gente percebe que deveria ser um pouco mais tolerante, mais paciente, em nome da paz. Se em nome da paz, em nome da ressurreição, você for capaz de construir uma vida mais santa, mais saudável, reconciliada, fica a dica da semana para que o ressuscitado possa estar presente no seu dia a dia. Fica a dica. Preparando o domingo.